E nesse vídeo a gente vai mostrar para você como que foi construída e os detalhes dessa casinha, que é muito incrível e é de barro. Tá impecável. Bora lá. E para você que tá chegando agora e tá meio perdido, eu sou o Gustavo, quem tá filmando aí atrás é o Luciano, e nós estávamos rodando o Brasil de bicicleta, fizemos isso por 2 anos, até que a pandemia chegou e mais umas coisinhas e tivemos que pausar a nossa aventura de bike. Isso fez a gente dar start numa nova temporada no sítio, se conectando com a natureza, produzindo o próprio alimento, mas depois de um tempão no sítio, vontade de viajar já estava grande e decidimos retomar as pedaladas nessa pequena viagem que a gente saiu do sítio com destino a esse lugar que a gente chegou agora, né? O Instituto Pedra da Mata, um lugar maravilhoso que fica em Santa Teresa do Oeste. E com essa supervivência a gente não poderia deixar de compartilhar isso com você. Então no vídeo passado a gente fez um tour por esse espaço, tá bem maneiro. E se você se interessa por algum desses assuntos, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber todas as notificações. E para não deixar para depois e acabar esquecendo também, deixa o joinha. Vou de casa. Oi. Bem-vindos! Bem-vindos, bom dia! A gente queria apresentar essas pessoas iluminadas que estão nos recebendo aqui para um curso que a gente veio fazer de bioconstrução no sítio Pedra da Mata. Guinter, Eliana. Como vocês falaram antes, aqui é a nossa casinha. O nome dela é Casinha de Barro, por quê? A gente fez praticamente a estrutura em madeira e o resto é tudo terra, tijolos de barro, terra compactada, né? E o legal é que foi a gente que fez mesmo, né? Com a ajuda de 2 funcionários, então cada detalhe a gente pensou, foi fazendo, foi modificando um pouco. Muito assim, gratificante morar na casa que você moldou com as próprias mãos, né? Doeu as costas bastante também. A nossa casa, basicamente, ela tem 2 técnicas, que é o tijolo de adobe, que são aqueles tijolões grandes que é barro com palha e a gente deixa ele secar na sombra. A gente faz as construções e a gente sempre deixa um pedaço sem fazer o acabamento, tá? Então aqui a gente vê os tijolos e a massa para assentar os tijolos também é a massa de barro. E a parte agora que eu sou super apaixonada, que é a parte de reboco e pintura natural. Essa é uma casa que, se você olha ela só para a parte rebocada, pode pensar que é uma casa convencional, né? Rebocado com cimento, mas não é. Isso aqui é reboco de barro também. E a pintura também natural é a nossa argila vermelha aqui, né? Do oeste do Paraná, misturada com cal para clarear. Inclusive ontem a gente, junto com esses 2, aprendemos a fazer todo esse processo aqui que o Guinter acabou de mostrar e a Eliana também acabou de mostrar. Aprendemos e logo vamos pôr em prática. Nessas construções a gente sempre tem a opção de fazer detalhes. No nosso caso a gente preferiu para fazer um ornamento com garrafas. Então a gente fez a parede, depois da parede pronta com serra-copo, a gente fez os furos e colocamos as garrafas ali dentro. Ela já foi construída do zero? Tinha alguma coisa? Aqui era uma região de pasto abandonado e antes tinha uma mangueira, né? Mas era uma região que o Guinter, desde menino, ele achava muito bonita a paisagem, e a gente gosta da ideia do alto da serra aqui, né? Que a gente tem uma visão que é bem terapêutica. E na verdade ela não nasceu para ser casinha, ela ia ser só o meu consultório de psicologia e o escritório do sítio. Mas daí veio a pandemia e nos abençoou com vários desafios, e daí nós percebemos que estava mais do que na hora de morar de verdade, né? Definitivamente aqui. E daí fizemos o famoso puxadinho, que é o nosso quarto, e virou cozinha, onde era meu consultório, e foi uma mudança muito bem-vinda na nossa vida. Nessa construção a gente usou também madeira, porque nós temos muita madeira de casas antigas, tábuas de peroba, de canafístula e tal. Então a gente também aproveitou para fazer uma mistura, porque nós temos o material, a gente aproveita muito o material. Também não deixa de ser como uma vitrine para mostrar para as pessoas várias maneiras diferentes de se utilizar as técnicas que a gente tem à mão, né? Eu gosto de falar da iluminação natural daqui. Eu falei pro Guinter quando a gente começou a construir, eu quero que uma casa que mesmo que falte luz de dia eu consiga ler sentado em qualquer lugar da casa. Então a gente colocou vários vidros. O legal é que os vidros não nos custaram praticamente nada, que eles são todos assim de reutilização, eram vidros que já foram descartados, né? A gente faz a abertura
da janela conforme o tamanho do vidro que a gente já tem. Isso barateou assim grandemente a obra, né? Falando dos móveis que a gente tem, a maior parte é doação, reaproveitamento, móveis usados. Isso aqui, por exemplo, a gente tinha madeira, daí a gente fez os móveis. Esse fogão? Esse fogão aqui é da minha sogra, da dona Ingrid, e é 1963. Uau. Pesadíssimo, funciona maravilhosamente bem, o melhor forno que nós já tivemos. Engraçado que agora é charmoso, né? Mas para muitas pessoas é apenas um fogão fora de moda. Outro detalhe muito interessante dessa nossa casinha é o conforto térmico. Nesse inverno que fez um friozão danado, assim, que tava muito frio, uma noite a gente chegou da cidade, fora, o termômetro tava ali fora, tava 0 graus. E aí a gente chegou, colocamos o termômetro aqui dentro, tava 14. Tá muito bom. E no verão, a casa fica fresca. A amplitude térmica, a variação de temperatura dentro da casa é muito menor que uma outra casa convencional. A gente não tem ar-condicionado nessa casa, né? E também não é necessário. Eu posso falar sobre a ventilação cruzada aqui também. Nesse espaço também tem. Tá? Então, aqui... Então, nos dois ambientes, é uma casa com 2 ambientes, o que a gente fez? A gente tem 2 ventos principais, o vento sul e o vento norte, aqui é a face norte. De noite, quando vem o vento norte ele é mais fresco. Se por um acaso a casa está um pouquinho mais quente, o que a gente faz? A gente tem as aberturas aqui. Então, o vento fresco entra aqui embaixo, com as portas todas fechadas, ele entra e faz uma circulação cruzada. O ar quente sobe, então ele vai sair aqui e o ar mais fresco vai entrando e renova. E isso a gente tem no nosso quarto também. A gente queria saber se tem algum ponto em que esse estilo de vida simples começou a fazer sentido, ou em que a bioconstrução se tornou uma opção. A gente tinha uma vida, vamos dizer, convencional, agricultores convencionais. Chegou um momento na vida em que ter tanto conhecimento sobre como o estilo de plantar com agrotóxico era um malefício horrível para o planeta e para as pessoas, e o jeito de construir também, que é muito deletério para o planeta, o jeito de não cuidar dos dejetos era muito maleficioso para o planeta, que eu sempre digo que a gente teve uma síndrome de vergonha na cara. E daí nós falamos assim, vamos tentar deixar pelo menos um legado um pouco mais positivo, né? E toda essa questão de uma estrutura, uma infraestrutura para sustentabilidade, que aí entra saneamento, entra construções, horta, tudo isso, na verdade para nós isso é uma diversão. Esse é o puxadinho? Esse é o puxadinho. Nossa, que lugar espetacular. Gente, dá pra sentir a brisa entrando aqui com força. Então aqui é a entrada, ali tá a saída, que também tem uma tampa, no inverno a gente fecha. E esse quarto aqui, termicamente, é o mais agradável que eu já vivi na vida, o único que eu não me preocupo nem no inverno, nem no verão. A gente sempre se deita aqui na cama e fala, nossa, nós estamos no quarto que a gente fez. Todo dia dá um ataque de alegria, né? Essa técnica aqui foi o hiperador. Outra coisa interessante, nossos móveis. Isso aqui é uma prancha de uma madeira que estava meio estragada, com um buraco no meio, e fizemos a nossa cama. O forro é feito em prancha de eucalipto vermelho, um eucalipto bem resistente, então para poder aguentar o teto verde. E eis a questão, é de alvenaria ou não é, né? Eu acho bem interessante contar que eu tinha minhas dúvidas sobre a possibilidade de fazer um banheiro, toda a umidade, né, que tem aqui dentro, e é uma casa de barro. Sobre a parede de adobe, a parede de barro, foi colocado, né, o adesivo, o C3, C2, e grudado o azulejo. A parte que ainda resta de parede, que é de barro, ela não embolora nunca. A casa de barro, ela é altamente recomendada para pessoas alérgicas, porque não cria ácaro, não cria bolor, não cria fungo. É bem ao contrário do que a gente costuma imaginar, né? Acho que em seguida a gente podia falar um pouco sobre o saneamento, que eu acho bem importante. Qual é o destino dos dejetos e das águas de sabão aqui da casinha.
O que mais vocês oferecem aqui nesse espaço, nesse instituto? Nossa, nós somos um Instituto Povo, né? Tem muitos braços. Então, no nosso site, que é www.institutopedradamata.com.br, lá tem o menu das vivências que a gente oferece. A gente geralmente oferece sendo contratado. Um grupo gostou de tal vivência, a gente faz. Então nós temos vivência em introdução ao vegetarianismo, plantas alimentícias não convencionais, aprender a reconhecer, a cultivar, a preparar e a comer. Ensinar as várias técnicas de bioconstrução, saneamento ecológico, banheiro seco, fossa biodigestora, bacia de teto verde. A alocação do espaço para que as pessoas venham fazer cursos, retiros, descansar com a família. São todas frentes para sustentar o nosso projeto. Eu acho que a varanda para nós sempre foi aquele objetivo de saúde mental, um espaço assim de descanso, de recarregar as energias. E a gente vem aqui constantemente conversar sobre os sentidos da vida. Filosofar um pouco. Qualquer horário do dia ela é maravilhosa. Olha a vista que temos. Dá para ver longe. Aqui é a parte externa do nosso quarto, todo feito em hiperadobe. Então no hiperadobe aqui a gente pode ver as várias camadas que são feitas com a terra ensacada e compactada, né? E a gente se orgulha muito das muitas mãos que fizeram esse detalhe em caracol. Eu acho esse cantinho aqui muito encantado. Agora vamos ver o telhado verde, que é uma coisa que a gente se apaixonou. Que lugar incrível para sentar, relaxar, sentir o vento, ver o pôr do sol. Falou tudo, é para isso que a gente fez mesmo. Além de achar muito bonito, charmoso, ele ajuda muito na construção, na questão térmica. Quando chove, a gente não escuta chuva de pedra também não escuta nada, assim, ele é muito resistente. E como já o Gustavo falou, é um espaço de lazer e a gente preparou ele para receber muitos amigos. Então fizemos uma estrutura de madeira bem reforçada, né? Que dá toda a tranquilidade para a gente estar dançando e cantando aqui em cima. Nós aqui temos grama, nós temos a grama amendoim, que dá essa florzinha amarela muito bonita, e temos bastante boldo do Chile, que é uma planta muito resistente e que, além de medicinal, no inverno dá uma florada roxa muito bonita. A gente sempre pensa de construções sustentáveis e nós somos responsáveis pelo que tem dentro da casa e pelo que sai dela, nossos dejetos principalmente. E no sítio a gente tem vários modelos de tratamento. Na nossa casinha aqui a gente usou um sistema de tratamento que é chamado fossa biodigestora. Essa fossa biodigestora é só para as águas que saem do vaso sanitário. Entra aqui, faz todo um processo de compostagem. Quando sai daqui a gente conecta com as águas de sabão, daquelas águas de chuveiro, pia, máquina de lavar, e vai tudo para um círculo de bananeira, que também é outro sistema de tratamento ecológico. Os nossos sistemas de tratamento não contaminam o lençol freático. Você teria uma mensagem, alguma coisa que sente no coração de isso eu preciso? Que na verdade foi para mim mesmo, assim, já estudou bastante, já leu bastante, sim, então põe a mão na massa. Vamos começar a plasmar esse conhecimento. Eu acho que a gente tem um mundo de excesso de informações e pouca vivência. O nosso convite sempre que as pessoas vêm aqui o nosso sonho é ser agricultor agroecológico, bioconstrutor, permacultura. É o nosso sonho. A gente sempre sugere assim, descubra o teu jeito de semear e vamos semear. Com o medo mesmo, vai com medo, vai imperfeito, porque não existe perfeito nesse planeta. E esse espacinho aqui, Eliana? Então, aqui vai ser a lavanderia e é onde a gente experimentou pela primeira vez a técnica de pau a pique. Tá na primeira fase, não tá terminado, né? Conforme esperado, já apresentou as rachaduras que tinha que esperar, agora vai vir o segundo reboco, mas nós vamos contar que é. O legal dessa casinha aqui, os bambus são nossos, né? Claro, todo o barro daqui também. É madeira de casinha desmanchada, as telhas de doação. Aqui é tudo elemento que já foi alguma outra coisa. Inclusive o piso também é de alguém que doou pra gente.
que já está protegendo o nosso carrinho aí das chuvas de pedra, e vai ser um espaço de pendurar roupa, né? E a gente está muito orgulhoso de estar fazendo isso aqui com um custo muito, muito baixo. Gratidão demais por nos receber, por toda essa troca, pelo curso de bioconstrução. Assim, é um exemplo muito bonito porque é na vivência, na prática, e isso a gente sente que ressoa muito, porque tá ali, né? Dá para tocar, dá para sentir, e isso gera transformação real, pelo menos dentro da gente aconteceu muito. E posso falar que a gente ficou muito feliz de conhecer vocês? A gente, né, como casal aqui de meia idade, nós falamos para vocês várias vezes, né, enquanto vocês estiveram aqui, que a gente fica com o coração cheio de esperança, de fé e se sente acompanhado no planeta. Porque vocês têm muita lucidez para pouca idade que possuem. Então, eu fico assim com muito orgulho e muita gratidão por vocês dois, tá? Vocês são luzinhas no mundo e estão recém começando. Vamos em frente, vamos em frente. E o nosso planeta precisa de mais semeadores, né? Esperamos no próximo. Avante! E no próximo episódio pegaremos as magrelas e seguiremos viagem. Avante!